E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos atender a um pedido. O nosso seguidor, olha aí, Elcio Oliveira, ele falou comigo num dos comentários que vai fazer um concurso organizado pela banca MS Concursos. E ele não estava achando muito material. Então, assim como o Elcio, se você estiver fazendo algum concurso de alguma banca, ou que você não esteja achando material, ou que você queira que a gente comente alguma questão, quando você assistir a um vídeo como este agora, por exemplo, lá embaixo você, nos comentários, você coloca, pessoal, faça uma questão de tal assunto da banca tal, e aí a gente encontrando, a gente resolve. Então, encontrei aí na tela uma questão de acentuação gráfica de 2022 dessa banca MS Concursos. E ela disse assim, quanto à acentuação gráfica, assinale verdadeiro ou falso e marque a alternativa correta. Vocês têm aí vários parênteses com a sequência. Várias bancas, elas trazem essa estrutura. Por isso que é bom você assistindo a esse comentário, se você, como o Elcio, vai fazer um determinado curso, quando eu comento, olha, essa questão aqui, com essa formatação, muitas bancas que trabalham acentuação gráfica trabalham com parênteses para você olhar a sequência correta. Eu, agora há pouco, estava gravando aqui um curso para o Instituto Consulplan, é exatamente assim. Então, se você pegar uma prova do Instituto Consulplan, você quebra o galho aí também. Vamos lá na tela, então. Eu quero que vocês pausem essa tela, já que vocês não têm a questão, resolvam, coloquem aí verdadeiro ou falso, num papelzinho aí do lado. Assim que vocês tiverem a resposta, vocês voltem e apertem o play. Vai lá. Muito bem. Se você fez o que eu pedi, você anotou a sequência, localize dentro das opções se tem a resposta ou quase para que você marcou. Agora, se você foi mal mandado e não cumpriu, vou te dar a última chance. Põe a questão na tela, pause e resolva. Deixa você pensar. Vai lá. Muito bem. Primeiro parênteses diz que todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tônica. Então, a própria palavra tônica, que eu divido em sílaba assim, ela é uma palavra proparoxítona. Só te lembrando, se a sílaba tônica fosse a última, a palavra seria oxítona. Se fosse a penúltima, a palavra seria paroxítona. Como é a antepenúltima, a terceira de trás para frente, esta, de fato, é uma palavra proparoxítona. E como disse o primeiro parêntese, independentemente de qualquer coisa, a palavra proparoxítona, todas são acentuadas. Todas. Ok? Estou falando isso porque se a palavra é oxítona, ou se a palavra é monossílaba, ou se a palavra é paroxítona, depende da terminação da palavra. A proparoxítona, não. Então, a primeira sendo verdadeira, na tela, nós não dizemos vantagem nenhuma. Olha que sacanagem. Colocar uma coisa para perder o nosso tempo, porque todas as primeiras foram dadas como verdadeiras. Muito bem, continuando. A letra B, o segundo parênteses, diz assim, acentuam-se com o acento adequado os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, seguidos ou não de S. O problema é você saber tanto conceito. Eu sempre digo o seguinte, isso aqui é bom que você sabe de cor. A, E, O, em e ens. São maneiras de terminar algumas palavras. E como você viu aí, eles falam sempre assim, seguidos ou não de S. Então, tem uma palavra terminada em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS. Isso aqui, gente, é a chave da acentuação gráfica. Por quê? Porque existem palavras oxítonas que terminam assim e existem palavras paroxítonas terminadas assim. Toda palavra oxítona que terminar com uma dessas combinações, as palavras oxítonas são acentuadas. Tá?
Então, por exemplo, a palavra Paraná tem acento, que é uma oxítona terminada em A. Agora, se as palavras forem paroxítonas com essa terminação, elas não são acentuadas. Por isso que a palavra empresa, a sílaba tônica é o pre. Ela é uma palavra paroxítona terminada em A, ela não tem acento. Então, gente, é bom que você saiba essa terminação de cor. E agora há pouco eu te disse que toda a palavra proparoxítona é acentuada. As palavras paroxítonas, todas são acentuadas, exceto aquelas que forem terminadas em A, E, O, em ou em. Toda palavra paroxítona tem acento, menos as que terminam assim. Então, vai lá na tela. Quando eles falam que acentuam-se com acento adequado os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, se você não lembra, o ditongo é um encontro vocálico. Por exemplo, quando eu falo da palavra história, a sílaba tônica é o O. Tem um encontro de duas letras vocálicas no final. Então, ela é uma palavra paroxítona que não termina em A, senão ela não teria acento. Ela é uma palavra paroxítona que termina em ditongo, com duas letras vocálicas. Logo, o segundo parênteses é verdadeiro. Vamos lá na tela? Fizemos vantagem nenhuma. Olha que sacanagem. Para que uma pessoa cria duas regras desse tipo para a gente perder o tempo? Para mim foi bom para a gente fazer uma revisão. Olha o terceiro. Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em ens. Aí eu apaguei de propósito para escrever de novo. Você tem que saber de cor. A, E, O, em e ens. Opa. Essas terminações, elas podem ser com acento, eu estou mudando um pouquinho, ou elas podem ser sem acento. Elas vão ser com acento se elas forem palavras oxítonas. E elas vão ser sem acento se elas forem palavras paroxítonas. Então, vai na tela. Quando se falou que acentua-se os vocábulos paroxítonos terminados em ens, aqui ó, paroxítono terminado em ens, não se acentua. Por exemplo, a palavra itens, a sílaba forte é essa aqui, ó. Não é itens, é itens. Não tem acento nesse i. Ela é uma palavra paroxítona terminada em ens. Então, o terceiro parêntese é falso. Aí melhorou. Olha na tela. Por que melhorou? Porque agora eu sei que não é a letra A e nem a letra C. Ou é B de bola ou é D de dado. O outro diz assim, acentuam-se os prefixos ante, semi e super por serem considerados elementos átonos. Por exemplo, quando eu coloco assim, antiatômico, eu não acentuei o prefixo anti. E tem uma incoerência aí. Como é que eu falo em acentuar porque ele é átono? Faria mais sentido você acentuar se ele fosse tônico. O tônico é a sílaba forte, o átono é a sílaba não forte. Aliás, um prefixo não é acentuado. Então, essa quarta é uma afirmativa. Põe na tela? Ela falou que se acentuam os prefixos. Não se acentua, isso é falso. Então, se é falso, nós acabamos de matar a questão. A resposta é a letra D de dado. Segundo a letra D de dado, a penúltima, a próxima, olha lá, que é a penúltima, olha só, ela tem que ser falsa. Acentua-se os ditongos abertos, ei, el, oi, de palavras paroxítonas. Vem aqui para a gente comentar o que é isso.
Ditongo é o encontro vocálico. Por exemplo, tem isso aqui e tem isso aqui. São 3 ditongos. Na verdade, eu posso ter o som de E ou o som de E. Por exemplo, anéis. E, por exemplo, passeio. É o mesmo ditongo. Só que aqui o E tem som de E e aqui o E tem som de E. Quando o E tem som de E, esse ditongo é chamado de aberto. Quando o E tem som de E, esse ditongo é chamado de fechado. Então, vocês viram que o ditongo aberto foi acentuado e o fechado não. Por exemplo, eu tenho aqui o O com som de O ou o O com som de O. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, da palavra herói e quando eu falo da palavra o apoio. O apoio foi dado, porque tem eu apoio. Então, aqui o O tem um som de O e aqui o O tem um som de O. O que tem o som de O é aberto. O que tem o som de O é fechado. Então, você já viu que ditongo aberto é quando o E tem som de E e o O tem som de O. E ditongo fechado é quando o E tem som de E e o O tem som de O. Aqui também eu posso ter o som de E ou o som de E. Por exemplo, quando eu falo da palavra chapéu e quando eu falo da palavra corrompeu. O que acontece aqui? No primeiro caso, chapéu, o E tem som de E, é aberto. No segundo caso, corrompeu, o E tem som de E, é fechado. Ok? Então, o que foi coincidente ali? Os ditongos fechados, e é isso que você deve anotar aí, quando a gente chama de ditongo fechado, eles vão ser sempre sem acento. Hã? Sempre foi assim. A vida inteira, ditongo fechado não tem acento. O que mudou foi o ditongo aberto. Como assim, professor, mudou? Porque quando teve o último acordo ortográfico, a coisa mudou. Até antes do último acordo, todo ditongo fechado era sem acento e todo ditongo aberto era com acento. Agora mudou. Agora existe ditongo aberto com acento e existe ditongo aberto sem acento. Observem aqui, ó, anéis, ditongo aberto com acento. Herói, ditongo aberto com acento. Chapéu, ditongo aberto com acento. Todo ditongo aberto com acento está nas palavras oxítonas. Todo. E todo ditongo aberto sem acento mudou. Antigamente tinha acento, agora não tem mais. Está nas palavras paroxítonas. Vai na tela. Está dizendo que acentua os ditongos abertos ei, el e oi das palavras paroxítonas. Não. Os ditongos abertos das palavras paroxítonas são sem acento. Por isso é que anéis tem acento, mas assembleia não. É o mesmo ei, só que a palavra é paroxítono. Herói tem acento, mas heróico não. É o mesmo ditongo. Aliás, é o mesmíssimo, mas é de palavra paroxítono. Isso mudou no último acordo ortográfico. E na tela, de acordo com a resposta que nós marcamos, letra D, a última tem que ser verdadeira. Olha aí. A terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, dos verbos derivados de ter e vir, leva acento circunflexo. O problema, gente, é o palavrório. Às vezes você acentua automaticamente.
Mas vem aqui comigo, lembrando uma coisa. Existe a palavra tem e a palavra vem, do verbo ter e do verbo vir. Existe a palavra tem e o verbo vem, do verbo ter e do verbo vir. A diferença é que esse aqui, sem acento, representam a marca do singular. E o com acento representa a marca do plural. Então, eu digo, ele tem dinheiro. Sem acento, porque o verbo ter está no singular. Por exemplo, eles vêm de longe, com acento, porque é plural. Mas na tela, eles colocaram o derivado de ter e de vir. O verbo ter e vir, no plural, tem acento circunflexo. Agora, se você pega o verbo conter, ou se você pega o verbo provir, de ser proveniente, eles são verbos derivados de ter e de vir. Se o plural de ter e de vir tem acento, eu digo que as caixas contêm explosivos. Aí, ó. Olha o acento circunflexo que marca o plural. Por exemplo, os produtos provêm da China. Eles são provenientes da China. É plural? Olha o acento circunflexo. Por isso é que é verdade. Agora, você precisa, caso você, como nosso colega, vá fazer um concurso, você precisa estudar esse tipo de nomenclatura. Eu acredito que acentuar automaticamente tem muita coisa que você faz, mas sem saber por quê. E é importante que você saiba o porquê. O curso mais recente que eu fiz, e aí serve não só para quem vai fazer esse concurso que eu vou anunciar agora, mas serve inclusive para você que me pediu a questão. Olha aí, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, eu lancei agora, recentemente, na gravação desse vídeo, um curso para a banca Instituto Consulpan, que vai fazer o concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Mesmo que você não vá fazer, eu te falei agora há pouco, toda banca, as questões de ortografia são parecidas com essa aí. Então, você pode ou fazer o curso completo, ou você pode comprar por temas. Então, eu tenho aí o tema de ortografia, ele é trabalhado a parte teórica, e ao final da teoria, a gente apresenta 5 questões ilustrativas e faz isso que a gente fez com essa aqui. Então, se você está estudando para concurso e não tem da sua banca, esse de ortografia quebra o seu galho. Vai lá então e conheça. www.ricardoerce.com.br